a mais um vlog, mini vlog, dessa vez no canal Comparando Livros, pra gente conversar algumas coisinhas que eu ando lendo, aquelas dicas, artigos que vocês me perguntam, textos, coisas que eu fico lendo aí pela internet, complementando as leituras que eu faço. Thoreau, ele foi um intelectual estadunidense do século XIX, que ele vai abandonar a cidade, ele vai ficar pistola com a civilização para se isolar no meio de uma mata que tinha um lago chamado Lago Walden, que é o nome do livro que ele escreve. E ele escreve, ele entra em uma... intelectualmente, até fundamentando, ele, na verdade, vai criticar o modo de vida que ele está vendo acontecer aí nos Estados Unidos, essa época aí do século XIX, essa época um pouco já mostrando o que a tecnologia, né, o que a civilização traz de resultado, especialmente negativo, que ele vai se ater aos resultados negativos disso tudo na nossa humanidade. Então, ele, na verdade, ele quer se isolar de tudo. Eu vi aqui no livro, né, do que eu li até agora, que eu tô aqui perto pro final, que ele não se isola completamente. Eu pensei que ele tinha ficado realmente sozinho esse tempo todo, mas completamente não. Ele tem um povoado que de vez em quando ele vai lá visitar, acontece até algumas coisas interessantes, e ele quer provar que dá para viver nessa vida com a natureza, e foi a vibe que eu tava precisando nesse momento, né? Depois da pandemia, eu ando nessa coisa um pouco pistola, não nesse nível do Thoreau, mas eu ando meio pistola assim com a civilização. E, enfim, algumas coisas aconteceram também assim na minha vida que me levaram a esse livro. Eu digo, esse livro eu quero ver as ideias dele. Não que ele seja aquele cara, aquele monge, aquela coisa tão sábia assim. Inclusive ele era misógino, ele tem alguns comentários preconceituosos, mas eu acho que isso é uma pontinha só do iceberg. Na verdade, ele é uma pontinha de uma coisa que vale a pena olhar as ideias dele. Até agora, algumas coisas me chamaram mais atenção, né? No capítulo inicial, que ele fala de economia, que ele fala que inclusive é um capítulo somente para os pobres, mas não, eu acho que é um capítulo interessante. Quando ele fala da economia, ele fala em números quanto ele gastou para tomar essa atitude na vida dele. O mais interessante que ficou dentro de mim disso é quando ele diz que o pouco se ensina ao ser humano, né, ao homem, à mulher, ao ser humano, de como o que ele precisa para sobreviver, a subsistência básica, né? O pouco se ensina de que muitas vezes uma pessoa pode tirar um tempo de trabalho para fazer um objeto que ele vai vender, mas aquele tempo de trabalho poderia servir para ele fazer um objeto para ele, ou o tempo que ele tem que conhecer para plantar aquilo que ele precisa para a família comer. Eu gostei disso, né? Eu nunca tinha pensado muito nisso. E tem um outro capítulo mais adiante, mais perto do final aqui que eu tô, que se chama Visitas, né? Eu fiquei impressionada com essa coisa das pessoas viajantes ali, visitarem ele, ficarem impressionados com ele receber. O lugar que ele estava ficava aberto, inclusive ele saía para fazer trilhas e ficava aberto. Ele via que passavam pessoas, as pessoas não levaram nada. A única coisa que aconteceu de roubo parece que foi um livro de Homero que ele tinha e que tinha uma capa dourada.
que ele comenta aqui. E também como que ele também fazia visitas em um povoado que ficava a 1,5 km de lá. Que ele tinha que caminhar para esse povoado. E eu gostei desse capítulo, como o espaço que ele organiza das visitas, a questão com a comida, que sempre nós temos, né? Poxa, a visita, você serve a comida e ele vai trazer uma outra teoria, né? Da conversa, da leitura. Enfim, eu gostei, tô gostando, tô amando, tô na reta final e vocês vão acompanhar um pouquinho também essas impressões aqui comigo. Compartilhar com esse mini vlog, não sei se vai ficar mini, porque eu quero escolher, eu tô lendo o Outono na Idade Média, mas esse aqui é uma leitura, acho que eu tô por aqui, mais ou menos, mas é uma leitura que eu vou fazendo devagarzinho. Eu quero escolher junto com vocês um livro que eu quero começar de não ficção. E vamos lá, vamos escolher comigo. Aqui por enquanto, não tô com vontade de ler nada. Tem o Novo Iluminismo, Escravidão e Liberdade, que eu quero pegar mais pra frente. O Racismos eu comecei a ler, achei na época um pouco denso e parei um pouquinho, agora não. Vamos... acidente no vlog, né? Pronto, vamos lá. Daqui
praticamente, né, essa estante eu fui reorganizar. Eu digo vigarista. Eu fui reorganizar porque praticamente a maioria que eu não li. E aqui eu coloco mais os livros de não ficção que eu não estava lendo, né? Então, vamos melhorar isso. Então, já comecei a ler. Já li o Tornar-se Pessoa, o Infamiliar. Um livro que eu tô com vontade de ler é o Roger Scruton. Beleza. Separa ele aqui. Vai ter uma leitura conjunta. Eu acho que por agora do Aprender a Viver do Luc Ferry lá no canal do Vitor. Vou botar ele aqui. Aprender a Viver do Luc Ferry. Não sei se vocês conhecem. Recentemente eu comentei esse livro que eu li do Schopenhauer, muito bom. A Arte de Envelhecer. Esse livro eu tô com vontade também, que é O Corpo, artigos eu comprei por causa da Vera Iaconelli, que é uma psicanalista que faz artigos para Folha de São Paulo. E aí eu assisti ela no YouTube, gostei muito dos artigos dela, aí comprei, ela participa dessa coleção, tem Corpo, Gênero, tem outro que eu não me lembro. Isso aqui eu tô com muita vontade. Esse livro do Erich Fromm, Ter ou Ser, ele é um livro muito caro, ficava muito caro, coisa assim, esse livro fininho, ficava mais de, sei lá, 150, 160 reais. E eu ficava esperando pra ver se eu conseguia comprar. E eu consegui comprar, mas eu achei esse livro um pouco caro. Eu acho que ele ficou no preço mais baixo, assim, coisa de 70 reais, sabe? Esse livro é muito famoso. Vamos ver aqui embaixo. Essa parte fica alguns livros de literatura, mas eu não tô com vontade de ler nada de literatura agora não. Esse eu tô com vontade, que é o Robert Darnton, um escritor que eu quero conhecer. Aqui ele fala sobre censura, censores em ação, no caso a literatura de pessoas que faziam essas edições, né? E às vezes cortavam coisas, pelo que eu acho, que eu conheço, trata disso. Isso aqui eu tô com vontade. As Metamorfoses do Gordo, História da Obesidade. Muita vontade de ler. Eu comprei tem pouco tempo esse livro. Hannah Arendt. Gente, deixa eu botar o Dig Vigarista pra cá. Eu tô com muita vontade de ler. Eu cheguei a ler há muito tempo, só que eu parei aqui, ó, esse livro é um livro bem antigo, A Vida do Espírito, da escritora. Achei que também tava me faltando repertório para aproveitar mais, mas isso já tem muito tempo, né? Aí, deixa eu ver se eu consigo com a mão só botar ele de volta. Não é o livro que eu tô com vontade de ler dela, é A Condição Humana. É A Condição Humana. Eu peguei dica pra... seria um iniciante, uma dica de se iniciar com a Hannah Arendt. Tem um livro, deixa eu tirar ela, que eu também... Nossa, eu tô nessa linha, depois que a gente conversou sobre Adão e Eva do Machado de Assis, né? Eu tô com muita vontade de ler algumas coisas de análise da Gênesis, né? Do livro da Gênesis. E esse aqui é um dos meus que eu quero ler em breve, que é o Ascensão e Queda de Adão e Eva. Vou botar ele aqui. Aqui embaixo eu não tô encontrando muita coisa para ler. Quero pegar coragem para começar o Anatomia da Crítica Literária, também é de literatura aqui embaixo, do Fry. Aqui começa um pouquinho de história. Eric Hobsbawm. Bandidos. Não sei. Bandidos Fiquei curiosa com esse livro. Vamos tentar colocar aqui com uma mão só.
Já li o John Donne, vocês já conhecem a minha opinião sobre esse livro. Esse aqui, eu só fiquei um pouco assim com... Ainda vou abrir essas folhas brancas, que eu acho que... eu leio o livro pelo livro, né? Mas, em termos de conservação para o futuro, geralmente essas folhas dão um pouquinho mais de... Começa a deteriorar os livros, mas eu quero muito ler o Robert Darnton com esse Grande Massacre de Gatos. Se vocês quiserem, vou botar até ele aqui, que tá na lista. Se vocês quiserem conhecer mais sobre esse livro, a Nath do canal Redemoinhando fez uma leitura conjunta, já tem acho que uns 4 anos dele. Bem, aqui tem um pouco de Adorno, do Debord. Eu comecei a ler A Sociedade do Cansaço, depois dei uma paradinha, mas eu tava gostando, só o tema que eu acabei me interessando por outras coisas. E o Bauman, que já tem 3 livros lidos dele aqui, mas eu não quero pegar agora o Bauman não. Aqui embaixo não tem muitos livros de não ficção, que eu coloco alguns livros que estão com plástico. Tem o Lacan, mas eu não quero pegar agora. Ah, tem um. Deixa eu mostrar pra vocês. Tô muito curiosa com esse livro aqui. Tem volume 1 e volume 2, que é A História do Corpo. Deixa eu botar ele aqui pra vocês ver. Não sei se vou pegar ele agora. Então, são esses os livros que eu tô com vontade de ler. Eu acho que eu já escolhi. E vocês vão ver nas imagens. Eu já escolhi o livro que eu vou ler. E aí vocês vão ver mais nas imagens.